Oi, turma, voltando a mais um vídeo. Como eu falei no vídeo passado, eu fiz o cálculo do Simples Nacional, né? Uma empresa que se enquadrava no anexo 1 do Simples Nacional. E aí eu disse para vocês que os outros anexos, o cálculo era muito semelhante, né? O que mudava um pouco era o cálculo nas empresas que estavam enquadradas no anexo 5, podendo vir a ser calculado também pelo anexo 3, dependendo do fator R, né? E aí eu fiquei de fazer para vocês um novo vídeo falando sobre o anexo 5, né? Fazendo o cálculo do anexo 5 e também do fator R, para que vocês entendam o que é esse fator R, como calcular e como fazer o cálculo dessas empresas que estão nessa transição, que estão entre anexo 5 e anexo 4, variando de acordo com o fator R. Então vamos lá, né? Como eu falei, a tributação de algumas atividades de serviço, ela depende do nível de mão de obra utilizado, né? O nível de remuneração lá da folha de pagamento. Ou seja, a gente vai verificar o percentual da folha de pagamento com a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, o cálculo do fator R é esse. Eu pegar, para me encontrar o fator R, eu pego a folha de pagamento, ou seja, as despesas com o pessoal, incluindo Prolabore, dos últimos 12 meses e divido pelo faturamento bruto, ou seja, pela receita bruta dos últimos 12 meses. Está aqui, ó. Folha de pagamento, ou seja, despesas com o pessoal dos últimos 12 meses, dividido pelo faturamento bruto dos últimos 12 meses. Se esse valor do fator R der maior ou igual a 28%, então essa empresa ela vai poder ser tributada no anexo 3 do Simples Nacional. Lembrando, a gente viu em aulas passadas que a gente tem 5 anexos, né? Então ela poderá ser tributada com base lá no anexo 3. Se esse fator R ele der menos do que 28%, ou seja, a proporção entre folha de pagamento e receita bruta der menor do que 28%, essa empresa ela deve ser tributada com base no anexo 5. Então, pessoal, é isso que o cálculo do fator R é isso. Agora a gente vai para a prática, né? Eu vou trazer um exemplo prático para que vocês fixem melhor essa questão do cálculo do fator R. Vamos lá? Tributação aí, pegando uma empresa que ela é de serviço, que ela pode ser tanto do anexo 5 como do anexo 3. Eu trago alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, a folha de pagamento dos últimos 12 meses, a despesa com o pessoal dos últimos 12 meses dessa empresa é de 42 mil. A receita bruta dos últimos 12 meses é 236, 351,65. E a receita bruta mensal, que é o que eu vou utilizar para fazer o cálculo do Simples, foi de 13.156,40. Primeiro passo que eu tenho que fazer é descobrir o fator R. Para mim saber se eu vou levar em consideração o anexo 5 ou o anexo 3 do Simples Nacional. Então, como é que eu descubro o fator R? Está aqui, ó. A formulazinha que eu falei para vocês, né? Despesa com folha de pagamento dos últimos 12 meses, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, essa é a fórmula. Vamos lá encontrar o fator R. O que é que eu vou fazer aí para encontrar o fator R? Eu vou substituir na fórmula. Então, despesa com salários dos últimos 12 meses foi 42 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Divido 42 mil pela receita bruta dos últimos 12 meses. Que foi quanto? Está aqui, ó. 236.351,60. Dividir por 236, 351 e 65, né? Valor aí. Então, nós encontramos o valor de 0,177. O que é que eu faço? Multiplico por 100 para deixar esse valor aí em percentual, em porcentagem. Então, eu tenho aqui 17
17,7%. 17,7% é menor que 28%. Então, o que é que eu posso constatar com isso? Que essa empresa, o fator R dessa empresa é menor do que 28%. Se é menor do que 28%, o que é que acontece? A tributação vai ser no anexo 5. Se fosse igual ou maior a 28%, a gente ia para o anexo 3. Como é menor, eu já sei que eu vou utilizar como base para o cálculo desse tributo do Simples Nacional, eu vou utilizar o anexo 5. Então eu vou lá para o anexo 5. Primeiro eu tenho que olhar aqui a receita bruta, né? Dos últimos 12 meses foi 236.351,65. Lembrando, né, a fórmula lá, para a gente calcular a alíquota efetiva, primeiro eu tenho que encontrar a alíquota efetiva. Lembre lá do exercício anterior que a gente fez, né? Do vídeo anterior. A alíquota efetiva é receita bruta dos últimos 12 meses versus a alíquota lá da faixa que eu encontrei, menos a parcela dedutível, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então eu sei que minha receita bruta dos últimos 12 meses é 236.351,65. Tá aqui, ó. Mas eu não sei ainda qual minha alíquota, nem qual a parcela dedutível, porque eu ainda não fui lá no anexo. Eu sei que eu vou utilizar como base o anexo 5, porque eu calculei aqui o fator R e deu menos do que 28%. Então eu vou lá para o anexo 5 agora, né? Eu vou lá no anexo 5 verificar em qual faixa essa empresa vai se enquadrar. 236.351,65. Não é na primeira faixa. Opa, tá aqui, ó. Essa empresa ela vai se enquadrar aqui nessa faixa, que está entre 180 mil e 360. Então, qual a alíquota que eu vou utilizar lá na fórmula? A alíquota de 18%. E qual a parcela a deduzir? A parcela a deduzir de 4.500, que é justamente da segunda faixa, que é onde a receita bruta dos últimos 12 meses se enquadra. Então, já sei qual é a alíquota e já sei qual a parcela a deduzir. Vou lá para a minha fórmula. Volto aqui para a minha fórmula, eu vou aplicar os valores. Ó. Vindo aqui para baixo, é 236.351,65, que é o valor da receita bruta, vezes os 18%, que foi a alíquota que eu encontrei lá na segunda faixa, menos a parcela a deduzir, que era de 4.500, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, 236.351,65. E aí, pessoal, eu encontro o valor de 0,1609. Multiplicando essa alíquota aqui, esse valor aqui por 100, eu encontro a alíquota efetiva, né? Eu transformo ele em percentual. Então eu fico com 16,909%. 16,09%. Essa é minha alíquota efetiva para efeito de cálculo do meu Simples Nacional. Então, vou pegar agora a receita bruta do mês, né? Receita bruta mensal, e vou aplicar a alíquota efetiva para me encontrar o valor do Simples Nacional a pagar. Então, eu tenho aqui, ó, Simples Nacional a pagar vai ser igual a 13.156,40 vezes a minha alíquota efetiva, que é 16,09. Então, eu vou ter um Simples Nacional a pagar de 2.116,86. Esse é o valor do Simples Nacional que vai ser pago por essa empresa, que está enquadrada entre o anexo 5 e o anexo 3. Como o fator R deu menos do que 28%, ela foi tributada com base no anexo 5, né, do Simples Nacional. Lembrando, se desse igual ou maior do que 28%, ela ia ser tributada com base no anexo 3. Então, esse é o nosso cálculo aí
para as empresas que estão nessa situação, né? Então eu primeiro calculo o fator R, depois eu vou fazer o cálculo normal do Simples Nacional. E aí voltando rapidinho lá na planilha, só para a gente ver os percentuais, né, que vai ficar para cada um dos tributos, vou mostrar lá para vocês, do valor de R$ 2.116,86. Então, do valor aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal, só um minutinho. Do valor de R$ 2.116,86, 23% vai ficar para o IRPJ, 15% para a contribuição social, 14,10% para o COFINS, 3,5% para o PIS, 27,85% para a contribuição previdenciária patronal e 17% para o ISS, tendo em vista que é uma empresa prestadora de serviço, né? Por isso que não aparece aqui o ICMS, isso aí vocês sabem, né? E também não aparece o IPI, porque também não é indústria. Então, pessoal, era isso, né, que eu tinha aqui para mostrar para vocês, esse cálculo, um videozinho rápido, só para vocês entenderem o cálculo. E vamos seguindo aí até o próximo vídeo. Um grande abraço. E qualquer dúvida, lembrem, perguntem, manda mensagem aí, manda o WhatsApp, manda e-mail, que eu estou aqui para contribuir com vocês. Então, quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí no meu canal, dá um like se gostou do vídeo, né? Dá um joinha aí e um grande abraço. E fica de olho aí que vão vir próximos vídeos.